hear me? Not radioactive source. Radioactive. E aí, galera, estamos aí, segunda temporada, Escafandro, estamos de volta depois de um hiato. Não existe hiato na internet, cara. Existe, cara. Claro que não. Bom, enfim, tivemos uma pausa aí pra pensar na vida. Estávamos pensando se valia a pena continuar, né? E vamos voltando aí, nos reunimos de novo. Segunda temporada. Vamos ver se vira uma temporada mesmo. Né, se chega até o final. E aí... Será que vai acontecer no final dessa temporada? O que será? Né? Sem spoilers. Sem spoilers. Decidimos começar falando sobre um assunto que o Jairo incomoda muito o Jairo há muito tempo. E aí resolvemos fazer um episódio sobre isso. Que são os trailers spoilerentos, digamos assim. Sim. Eu não assisto mais trailer há muito tempo. Eu só vejo trailer quando eu vou ao cinema. E mesmo assim, alguns eu fecho os olhos. Você fecha os olhos no meio do cinema? Sim, esse do Homem-Aranha eu tô evitando ao máximo saber qualquer coisa a respeito do filme. Você conseguiu até agora? Eu tenho conseguido, sim. Eu vi algumas imagens. Vocês me mostraram o pôster agora há pouco, infelizmente. Mas nem isso eu tinha visto. Eu tava conseguindo escapar. Porque a questão é essa. Os trailers estão entregando muito do filme ultimamente. E... tá foda, né? A gente já chega assim, com expectativa zero, porque a gente já viu o filme inteiro. Eu penso assim, você vai pro cinema, é uma dedicação que você tem de, sei lá, escolher uma roupa, pagar o ingresso, escolher uma roupa. Cara, combinar com as pessoas, deslocamento, aí você chega lá pra assistir uma coisa que você já sabe o que vai acontecer, já sabe tudo. Você fala, por que você foi então, sabe? Ficava em casa. Mas fala então... Não, eu queria que você falasse mais de como é que é a sua relação com o trailer. Tipo, eu sei que você evita ao máximo assistir. Sim. Mas você acha que isso... Você não vê o trailer do Homem-Aranha... É tão óbvio tudo que vai acontecer nesses filmes. Você acha que realmente vai mudar a sua experiência assistir ou não um filme? Você vê que agora é um formato entrevista na nova temporada, então mudou. Entrevistamos tudo. O Jairo agora. Porque assim, você é uma exceção, né? Não, a gente tá falando aqui de uma cultura que existe de consumir trailer e informação relacionada a essas obras. Eu gosto de ir ao cinema com o frescor do primeiro olhar. Nossa, foi poético. Não, mas eu gosto da surpresa, de sair do cinema surpreendido. Quando você vê trailer, não é só trailer que eu evito, né? Eu evito ler entrevista, ficar sabendo de fofoca de bastidores, essas coisas todas, porque eu quero ir ao cinema com a mente em branco. E eu quero que o filme preencha essas lacunas pra mim, sabe? As coisas... Nossa. Vocês estão rindo. Que justificativa bem profunda. Agora, mas falando de trailer, assim, meu problema são justamente os trailers desses filmões, porque eu já sei o que vai acontecer, já sei que o final é previsível e tudo mais, mas eu não quero saber também como, e eu não quero ter a imagem na minha cabeça. Agora, falando de trailer, né? No começo do ano eu vi o trailer do Corra, do Get Out. Cara, eu vi o trailer e falei, eu quero muito ver esse filme, E ele entrega o filme inteiro. Mas isso foi no começo do ano. Quando eu fui ver o filme, já não lembrava de nada. Assim, não tem essa cultura sabe, de continuar consumindo, continuar tendo contato com o filme antes dele acontecer. Né? E eu acho que, pra mim, é isso. Eu acho que o trailer tem esse papel de... Sempre teve, né? Esse papel de causar curiosidade, mas eu acho que isso foi lá atrás. Hoje em dia, isso pra cinemão, né? Falando de cinemão aí, de pipoca. Hoje em dia ele faz parte de uma cultura diferente, né? De um consumo diferente. Você, André? Não, eu tenho uma experiência completamente diferente, porque eu consumo tudo que é relacionado ao filme antes e depois do filme. Eu leio tudo, vejo foto, vejo trailer. Ultimamente tem me incomodado, porque tem muito trailer que entrega muito, realmente. Aí eu assisto dependendo do filme, eu tento não ver os seguintes, assim, os trailers. Eu tento evitar justamente pra essa sessão. Mas não ligo de ler crítica, de ver foto de bastidores. Eu gosto até porque é uma rotina minha de consumir cinema dessa forma, assim. Mas
Eu acho interessante até você ter citado o Get Out, que é um que quando eu vi o filme, tanto que é um que eu tentei ver logo que saiu pra baixar, já assisti, e depois eu vi o trailer depois, e eu achei o trailer muito spoiler, assim. Apesar dele ser editado de uma forma mais aleatória, você não tem uma ideia tão do arco narrativo como tem acontecido muito nos trailers atuais, de que você já tem uma ideia de todo o arco da história, você já sabe começo, meio e fim de um filme como vai ser. Ele entrega muito as cenas que quando vira terror no fim e tal. Acho desnecessário. O filme tem todo um mistério em torno disso. Enfim. Então eu tento evitar, assim... Quando sai o segundo e terceiro trailer, eu tento não ver. Eu acho o Homem-Aranha recente, por exemplo, é o pior exemplo possível, porque já teve uns 5 trailers e todos contam a história inteirinha do filme, assim. Eu entendo essa coisa de querer mostrar que vai ter o Tony Stark, que vai ser engraçado, que vai ter ação, mas, porra, você tem uma ideia do arco narrativo do filme no trailer. Acho isso desnecessário. Você sabe qual vai ser o conflito lá no meio do filme, você sabe como isso vai ser resolvido, você sabe como vai ser a cena final, sabe? Porra... É foda. Eu não sei. Quero ver até quando você vai aguentar, que não vai ser atingido por spoiler. Mas então é difícil, mas eu assisto, porque eu acho que eu vejo o trailer também é uma arte em si, sabe? Eu gosto também de ver trailers que são bem feitos. Mas conta você, Ramon. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, a questão é... eu não preciso ver o trailer do filme da Marvel pra saber o que vai acontecer no filme, sabe? Porque pra mim já é óbvio, assim. Agora... Se eu vou ver o trailer de um filme dos irmãos Coen, eu sei que o trailer não vai me entregar o filme inteiro, sabe? Eu sei que vai ser um trailer que vai muito mais me instigar do que não confia não, porque ultimamente ninguém tá salvo disso. Do que sabe, antever tudo que eu vou assistir ali daqui a 3, 4 meses, assim. Agora, filme da Marvel, cara, não tô nem aí, sabe? Vou ler spoiler porque... eu já sei o que vai acontecer. O arco dos personagens já tá definido, sabe? O Tony Stark vai ter uma recaída que vai ter que precisar de alguma forma evoluir pra poder chegar no fim do filme evoluído de alguma forma, sabe? O Homem-Aranha vai ser isso. Não tem nenhum mistério, assim. Ele vai perder o uniforme, o Tony Stark vai recolher. Cara, não. Enfim, é óbvio. Não tem mistério. Não tem drama, tá tudo explícito, assim. E esse é um problema. O que a gente tá... o que eu acho aqui, que a gente tá... os trailers, eles estão resumindo uma crítica que a gente faria a essa cultura da expectativa, né? Que é o que ferra, por exemplo, esses filmes... Guerra nas Estrelas, é Marvel, que... nenhuma obra é autossuficiente. A gente tá sempre no aguardo da próxima que vai completar tudo, né? E é isso. O trailer é só um pedaço dessa linha de raciocínio, dessa linha de produção que faz com que a gente esteja sempre esperando pela próxima coisa. Mas o Star Wars tá fazendo isso muito bem, até, né? Melhor que os filmes. Melhor que os filmes. Porque os trailers, tanto o episódio 7 quanto o Rogue One, pelo menos, não entregavam e instigavam. Assim, eu lembro eram bem feitos e... Quando saiu o trailer do... O episódio 8 também foi também assim, né? Nesse clima. Olha, que acho que é a única franquia que não... que estão sabendo estragou, fazer assim. Trailers só sugestivos. Quando saiu o trailer do Force Awakens, eu fui numa JediCon aqui que teve uma palestra... Não, para de rir, cara. Teve uma palestra que era um cara dissecando o trailer, sabe? Existe essa cultura sim. não só do trailer, do consumo do trailer como antecipação do filme, mas assim, de secar isso. Você tem vários canais de YouTube que são pessoas só comentando... detalhes de um estilo de um frame do trailer para tentar entender o que vai acontecer. E consequentemente em todo um jornalismo em cima disso, de extrair o máximo de informação possível, informação prévia possível, que vazar informação. Então tem essa cultura da informação prévia, né? Que as pessoas parece que não ligam tanto de buscar o que você busca, sair surpreendido. É o que menos importa no filme. Isso também é um reflexo até da função do filme, assim, da existência do filme como obra. Porque você tem... sei lá, as histórias existem pra gente se conectar com sentimentos e experiências que normalmente a gente não teria e aprender com elas. Sabe? O papel de uma história para o ser humano seria esse, mas esses filmes já se deslocaram desse... Não tem essa função mais. Então, acho que, sei lá, o trailer entregar tudo e o cara vai assistir o filme, ele não vai assistir
me parece que é uma cultura de consumo do filme sem esse interesse de reflexão, né? E hoje você tem, sei lá, estúdios que são só para fazer trailer, você tem vários, né? Não, e os um caras, serviço terceirizado. sim. Né? E eles têm, assim, testes, eles fazem testes de AB ali para ver o que funciona, o que não funciona. Então, se isso foi ao ar, assim, desse jeito, é porque as pessoas gostaram dele desse jeito, né? Não, mas é porque é importante também falar assim, a gente tá criticando os filmes recentes, e não só os blockbusters Marvel e Star Wars, tem muito filme que o trailer entrega muito, mas a gente tava olhando agora uma lista de vários filmes que foram estragados que o trailer teve spoiler, e tem muitos anos 90, 2000, acho que é uma coisa recorrente no cinema em geral. Tipo, aí tem a lista alguns que vale citar, o Náufrago, do Tom Hanks, que aparece a cena dele fora da ilha. O Carrie, que lá dos anos 70, que aparece a cena final dela tomando banho lá de sangue. Não é sangue, né? É tinta, mas... Era tinta, é verdade. E aparece a cena dela destruindo tudo. O Exterminador do Futuro, que é o exemplo clássico lá do Terminator 2, né? Que o Arnold Schwarzenegger, ele volta como... no primeiro ele era o vilão, e a surpresa do 2 era que ele volta como um bonzinho, ele volta do bem. E o filme é construído, a primeira parte dele é construído que cria esse suspense de que na verdade ele era do bem. E o trailer já mostra isso, porque na época ele já tava um astro e, putz, eles vão ter que mostrar mais do filme, mais ação com ele, então eles entregam isso no trailer. E virou recorrente nos Exterminadores seguintes, o trailer já entrega o twist do filme, plot, assim. Né? Inclusive até o James Cameron no último. Que o último, não sei se você assistiu, ninguém assistiu o último, né? Não. Você assistiu? Eu não assisti. Eu não tive coragem de ver, não. Mas eu já sei que o John Connors vira um androide, né? E aí tem um vídeo do James Cameron falando do filme, não, porque é um filme que me lembra os meus lá, o 2, e ele mesmo fala. Inclusive, John Connors como um androide é o tipo de twist que os fãs esperam da franquia. Gente, é insano, sabe? Que essa cultura, por quê? Por que entregar tanto? Mas eu acho que também tem uma diferença aí, que a gente tá vendo uma transformação nessa cultura de trailer, né? Que tem uma estética nova surgindo, que, por exemplo, a gente vê nesses trailers mais anos 90, como é que eles são datados de ter aquela voz do cara falando com aquela voz, mas... Enfim, E aí apresentava, ele tinha a função de colocar o plot inteiro, o arco, muito parecido com esse do Homem-Aranha. Por isso que esse do Homem-Aranha eu acho que é problemático, porque ele parece um trailer dos anos 90, assim, de passar toda a história do filme, a história do filme, né? Agora, é engraçado porque mesmo se você olhar esses trailers mais recentes, de uma leva que você inclui talvez do Guerra Civil e do Batman vs Super-Homem. Esses dois os materiais prévios de divulgação desses filmes, eu acho que eles foram muito mais problemáticos pela quantidade do que de informação e de material produzido do que do conteúdo de cada um desses trailers em si. Sim, tem razão. O Guerra Civil, cara, a quantidade de teaser, de trailer que tinha... Fiturete, né, que eles chamam. Os fituretes. Esses clipezinhos que eles vão soltando, da mesma forma o Batman vs Super-Homem, parecia uma competição entre os dois. Tipo, foi um negócio que foi inflacionando. Quem entrega mais. Vamos mostrar. E eu acho que tá tendo, sim, uma mudança, sabe? Eu acho que o Guerra Civil e o Batman vs Super-Homem, de alguma forma, eles foram a bolha estourando em relação à exposição, sabe? Porque... Na mesma época saiu o trailer do primeiro do Guerra nas Estrelas do J.J. Abrams, O Despertar da Força, e ele administrou muito bem o conteúdo ali. Ele não entregou nada do plot principal, sabe? A gente não sabia, por exemplo, que o Kylo Ren era filho do Han Solo e da Leia, sabe? Ou que o Han Solo morria, né? Ou que o Han Solo morria. E aí Guerra nas Estrelas tá seguindo, esses novos tá seguindo essa linha de raciocínio. E aí você vê a Marvel também já investindo num tipo diferente de trailer, tipo o do Thor, o Ragnarok. Novo, né? Esse eu assisti. E o do Thor Ragnarok, o do Pantera Negra, que eles têm muito mais cara de
de um clipe fechado e autocontido, sabe? Aham. Mas sim, entrega bastante coisa, né? A gente já tem ali tudo do que vai acontecer, da queda do Thor pro inferno, pra... Mas ainda assim não é tão cenas. expositivo. Mas não são é tão... cenas, assim, por isso que eu evito, assim, por exemplo, nesse trailer tem o Thor encontrando o Hulk. Que isso, se você não sabe, você vai ver o filme, na hora que você assiste isso, na experiência do cinema ali, na imersão, deve ser foda, sabe? Tipo, Mas a mesma aí a coisa gente com o tá- Homem-Aranha no Guerra Civil. Que Mas a aparece gente tá né? falando de, assim, um negócio que é impossível nos dias de hoje, sabe? Talvez Você seja, não mas... saber que tinha o Hulk era você não saber que o ator ia estar nesse filme, Eu não sabia sabe? que ele tava nesse filme. Caramba. Que mundo você vive? É assim, Então, cara. eu tenho dificuldade, porque assim, eu sou jornalista, eu trabalho com noticiando informação sobre filme, sobre série. Então a minha relação com spoiler é muito mais, tipo, eu tenho que aceitar que eu vou ter que ler coisas isso que eu ainda sim, não isso consumi. sim, isso Mas e aí eu tento sempre me colocar no olhar de pessoas que não têm acesso a esse mesmo tipo de informação do que eu. Mas eu fico imaginando que são, sei lá, que é muito difícil viver nesse mundo, sabe? Não é fácil não, cara. Mas olha só, a gente tá É um falando... mundo duro Eu e tô cruel. falando de esse mundo de pessoas que fazem isso por opção. Porque com certeza tem pessoas que vão chegar e falar, caramba, o Hulk tá nesse filme, sabe? Sim. Que vão ser surpreendidos Esse é por o isso. que você falou, que é a cultura da antecipação, né? Eu acho que, pra mim, o auge disso foi no Age of Ultron, que é... Cara, eu assisti os trailers, acompanhei. Você vai ver o filme, cara. Não tem surpresa Eles alguma, lançaram você 5 featurettes lá Não, que você eu- juntava já dava 40 Cara, minutos de filme. eu fiz a conta. O primeiro teaser que eles lançaram foi no Comic Con de 2013, 2 anos antes do filme. Esse teaser, aí eu entrei lá no canal oficial deles no YouTube lá e fiz a conta de tudo, assim. Então eles têm desde do lançamento desse teaser, que teve 80 milhões de views, até o lançamento do filme nos Estados Unidos, existem 34 vídeos. 34, com, sei lá, featurettes, tem entrevista com o Joss Whedon, sei lá, tem um monte de coisa. E o total de horas, assim, se você assiste todos esses vídeos, você vai ter assistido 3 horas e meia de conteúdo. O filme tem 2 horas e 20, sabe? Então é meio maluco isso, cara. É aquilo que você falou, que é um branding que eles fazem, né? Não é porque nem você já só não, o filme. o filme é parte de um consumo de uma marca, né? E acho que eles estão tratando dessa forma. Ele não assim. é o final em si. Isso é uma lógica que tem nos quadrinhos que o Stan Lee chamava de ilusão da mudança, né? Que é uma lógica de TV, de narrativa de TV, de você sempre voltar pro começo para que na semana que vem as pessoas voltem a assistir a sua série, né? Toda semana tem um episódio e se você cria muitas mudanças, ela vai ter que acabar. E eles estão levando essa lógica narrativa pro cinema. Sim, e eu acho que aí uma das consequências disso é um tema que é recorrente nas nossas conversas aqui no podcast, que é esse problema de não existir da falta da escala épica que o André chama, né? Porque, assim, a coisa mais grandiosa vai estar sempre no próximo episódio. Nunca chega. E esse episódio nunca vai chegar. Por exemplo, vai sair o Vingadores 3 aí e a gente não vai ter isso, porque vai ter o Vingadores 4. E no Vingadores 4 que vai resolver tudo isso que a gente tá vendo construir desde 2008, quando o primeiro Homem de Ferro foi lançado. Só que assim, a Marvel vai continuar fazendo filme depois dos Vingadores 4. E quando acabar o Vingadores 4... talvez na cena pós-crédito, eles vão dar a deixa de quem vai ser o grande vilão dos filmes das próximas fases, sabe? Então vai ser aquela... A gente vai viver nessa ansiedade de, tipo, nunca vai chegar nesse ápice, sabe? A escala vai ser sempre ampliada e a gente nunca vai esse senso de realização nunca vai ser nunca totalmente não é cumprido, preenchido, sabe? né? Saciado, assim. Não, então, eu só acho que a gente tá fazendo esse recorte dos filmes de super-heróis e das grandes franquias. Claro, que é isso. O filme é só mais um produto no meio de mais um monte de coisa. Ele não é o fim do consumo em si. A forma de se consumir tá mudando. Eu né? só acho que tudo bem, Acho mas... que a relação com eles é diferente. Sim, né? mas não justifica os outros filmes menores estarem nessa linha do trailers
com spoilers, sabe? Eu acho que virou um tipo de consumo que não se restringe só às grandes franquias, sabe? A forma de se fazer trailer parece que virou uma coisa muito de passar o máximo possível pra chamar as pessoas pro cinema. Rola uma insegurança muito forte. A gente tava citando os filmes antigos, né? Faltou citar a Velocidade Máxima, que mostra o pessoal fora do ônibus e o ônibus explodindo no trailer. Desde aquela época, eles faziam os trailers de forma... Tem que botar o máximo possível de coisa que atrai as pessoas pra ir no cinema. É a lógica de sempre, né? E então eles não se importavam de mostrar muita coisa, porque você só vai ver aquilo ali aqui no cinema, né? Então, mas ao mesmo tempo, naquela época, você tinha, sei lá... O Seven, por exemplo, que tinha o Kevin Spacey, o nome dele não era citado em nenhuma peça promocional, nem sequer nos créditos do filme. Mas porque eles conseguiam também fazer isso hoje em dia. Tipo, Bruce de Blair conseguia manter segredos da produção. Manter segredos, isso é super legal. Mas hoje em dia, talvez a insegurança vem assim, a gente tem acesso a tanta coisa, tanto filme estreando, tanta coisa rolando, que eles têm que jogar o máximo possível de informação para levar as pessoas pro cinema. Só que, não sei, é uma insegurança ao mesmo tempo. Tem filme que consegue construir um trailer tão instigante, tão fascinante, que ele já serve, só essa sugestão já serve como... Qual você tem em mente? Putz, aí você me pegou. Um que eu já sei. Mas aí é filme pequeno, né? O Raw, sabe o Raw? O de terror o francês, da menina que vai pra escola... uma escola de veterinária e ela vira canibal. E, cara, eu acho a divulgação do filme incrível, assim. O trailer é muito bom. Ele é todo nesse sentido, mais videoclipe, imagens que passam só o clima do filme. E o pôster é muito bonito também. É um pôster super elegante, sabe? Tudo em volta do filme é sugestivo do que você vai ver. Você tem perfeita ideia do filme sem saber o plot, sabe? Um teaser que eu acho, assim, que... a gente fica falando também desse problema da falta de escala épica, do não respeito a essa essência ingênua, por exemplo, de filme de super-herói. E, na verdade, eu acho que é um teaser super curto, mas eu acho que ele é um filme quase muito respeitoso em relação à essência do personagem e que virou problemático depois por questões, da realidade, né? Que é aquele primeiro teaser do Homem-Aranha do Sam Raimi, que é o das Torres Gêmeas. Verdade. Que aquilo é sensacional. Eu não lembrava, vocês que me mandaram. Conta aí como é que é. Esse vídeo é sensacional. Depois ele acabou saindo dos cinemas, né? Tiraram. Porque teve os ataques, né? Foi um pouquinho antes dos ataques lá de 11 de setembro. E aí mostra esses ladrões fazendo um roubo, e eles estão fugindo de helicóptero, e de repente, no que eles estão fugindo, eles ficam presos numa teia feita pelo Homem-Aranha entre as duas torres do World Trade Center. E depois, assim, só no finalzinho você vê o Homem-Aranha pulando e tal. E aquilo é sensacional, sabe? Ali você fala, cara, o Homem-Aranha existe, tá em Nova York e tal. E é um teaser muito bom. Mas assim. é o começo dessa cultura, né? Eu acho que o teaser de Transformers era legal. O primeirão, assim, que era... Transformers não. Cara, mas o teaser era bom. A gente não cita Michael Bay, né? Não, né? Então, pode falar. Então, porque o teaser mostrava, sei lá, era um desses veículos lunares com umas gravações bem ruins, assim, e aí só o barulho da transformação e depois a gente cortava o sinal. Era bem, bem simples, assim. Então, enfim. Tem essa história dessa mulher que processou os distribuidores do filme Drive, porque o trailer não tem nada a ver com o filme. Porque no trailer tinha muito mais perseguição de carro. O Drive do Ryan Gosling. O que tem do Nicolas. Exato. Que coisa, né? Não, é engraçado, cara. Tipo... E é super bom o trailer, eu acho. E o filme? E o filme também. Não, o filme é espetacular. Então, isso foi... Não, mas é... Não, e assim, aí a gente tava pensando também em formas de fazer isso, né? Pessoas que sabem administrar essa ânsia pela expectativa, né? Tem a história de que o J.J. Abrams lá, ele tentou convencer a Disney a não soltar trailer nenhum do episódio do Despertar da Força, né? Que pra ele, tipo, Guerra nas Estrelas não precisava de uma prévia revelando conteúdo do filme pra poder fazer as pessoas irem no cinema assistir. E eu acho até que ele tem razão. Mas também consigo imaginar a Disney rindo do cara e falando, meu amigo, você tá de sacanagem. Mas nem a Marvel precisa? Todo mundo vai ver, sabe? Mas por que eles têm? Por que eles não assumem? Mas por que eles não fazem historinhas Mas eu não consigo esperar isso da Disney e da Marvel, alguém deixando. Mas, voltando ao JJ, um caso dele que, claro, é exceção, mas que é muito interessante, são os filmes relacionados a esse universo do Cloverfield, né? Que é o primeiro, o Cloverfield do monstro lá,
e o Cloverfield Lane. Que as pessoas dizem que o John Goodman e a Elizabeth Winstead. Isso, ela não... Eles não sabiam qual era... que o filme que eles estavam gravando fazia parte desse universo, né? Do Cloverfield. E aí, de repente, faltando um mês pra estrear, tem um filme novo do J.J. Abrams que se passa no mesmo universo produzido pelo J.J. Abrams, que se passa no mesmo universo do Cloverfield original, né? Claro, é um filme menor em termos de escala de produção e de alcance de público, mas é uma estratégia interessante que foge ao padrão usual, assim, de Hollywood, filme pipoca e blockbuster que a gente tá falando aqui. Eu já até comentei, eu nem gosto deles terem chamado de Cloverfield, filme que eu acho que nem precisava disso, mas foi isso que fez o filme ser um sucesso de bilheteria no fim, sabe? Muita gente, olha, tem a ver com Cloverfield, vou lá assistir. Porque se fosse só o filme, acho que é The Cellar, né, o nome de... O Working Title, estavam assim, trabalhando, né? Acho, tipo, ia ser um filme indiezinho que ia rolar nos torrents da vida, sabe? Mas eu acho que pros padrões de Hollywood, ele é um filme quase alternativo, assim. Eu acho que muita gente foi nesse filme sem ter... Até hoje, assistiu esse filme mas sem o Cloverfield saber chama... Metade da galera que foi porque tem o Cloverfield no nome. Você acha que não? Não sei, tem muito tempo entre difícil um e outro. dizer. Mas eu acredito que sim. Mas, claro, é uma jogada genial no fim, né? Mas nem sei se Cloverfield foi tão estrondoso assim. Pros padrões dele, como ele foi feito, como ele foi filmado, foi um sucesso, assim, de bilheteria e crítica. Sei. Então, mas aí a gente voltando aqui um pouquinho da maneira de se fazer trailer. Eu li também num artigo que hoje em dia os caras eles já fazem trailers direcionados para públicos diferentes. Então eles, sei lá, eles entram pelo seu Facebook ou, sei lá, rede social, eles distribuem um trailer para brancos e outro para negros. Isso aconteceu com aquele filme Straight Out of Compton, sabe? Do NWA. Então, que se você é negro, o seu trailer que você vai receber na sua timeline é de um jeito, se você é branco é outro. Que viagem. Né? E outro caso é aquele filme que tem o Kevin Hart e o Dwayne Johnson. É uma comédia bem tosca, assim. Cada um deles recebeu um trailer específico pra distribuir nas redes sociais deles. Então, o do Kevin Hart tinha mais cenas do Kevin Hart e do The Rock lá tinha mais cenas dele mesmo. Então você vê que faz parte da máquina já, né? É um sistema. O louco é que o filme é um só, né? O filme é mesmo. Então, claro, assim, no fim o público vai ter a mesma experiência. Já pensou se isso evolui pra... No fim a gente vai ter edições diferentes? Sim, porque em algum momento pode acontecer isso, né? Cara. Que doideira. Não, mas você pensa que na China eles editam os filmes. Quando vai pra China eles botam cenas diferentes. Esse filme último aí da Marvel... O Guerra Civil. Eles botaram os médicos chineses lá. Então, tem cenas que não tem aqui, que tem na China, porque tem elementos lá. Então, disso daí pra virar filmes diferentes, de edição diferente, roteiro diferente, eu não vejo muito tempo até que aconteça. Foi a história do Capitão América, do Guerra Civil, do Soldado Invernal. É do Soldado Invernal, né? Que tem as listas de coisas que o Steve Rogers perdeu enquanto estava congelado. É verdade, né? Que ele vai anotando, né? Que, por exemplo, ele vai anotando, verdade, e aí cada país tem a sua versão. Olha, pois é. Olha, já é uma edição diferente, cara. Olha, eu acho que a gente já tá vivendo isso, acho que tinha Chaves aqui. Alguma coisa assim. Tinha Chaves. Acho que um tinha Pelé, o Xuxa, um negócio assim. Eu acho até que força um pouco a amizade, sabe? Né? Porque é um negócio assim que aí, de repente, o filme deixa de ser o filme, sabe? Aquilo ali não é mais crível como você espera que um filme seja, né? Tipo, no universo dele, eu consigo imaginar, tipo, alguém falando, Michael Jackson, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Você vê naquela lista ali, tipo, Xuxa, Chaves, é um negócio que me incomoda. Aí tem uma outra coisa também que me incomoda muito nos trailers recentes, principalmente os mais blockbusters, que é esse mini teaserzinho que rola antes do trailer. É tipo aqueles 5 segundos iniciais do YouTube. Eles fazem questão de mostrar uma edição rápida e mostrar, agora só vê o trailer de tal filme. E que doideira isso, é uma insegurança tão grande de que você vai fechar a janela antes de ver o trailer inteiro, sabe?
E que até isso tá rolando, assim, que porra... É o trailer para o trailer. É um mini trailer antes do trailer pra você não mudar, não clicar em outra coisa. Então, talvez tenha a ver com essa coisa de a maioria dos trailers estão sendo veiculados em YouTube, né? As pessoas consomem pelo YouTube, ou vídeo, e Facebook e tal, mais do que no próprio cinema. Então... Tem isso, né, dessa insegurança também. Não, e o trailer do trailer é outra coisa, né? Que é geralmente esses vídeos que eles soltam de, sei lá, 5 segundos. Ó, amanhã tem o trailer. Então, cara, isso rola direto. Contagem regressiva pra trailer. E isso aí que você falou, André, eu acho que é um negócio que é bem recente mesmo. De ser uma edição rápida, assim, de, sei lá, 5, 6 segundos que mostra as principais cenas que vão estar nesse trailer que você vai ver agora. Eu tenho dificuldade pra entender, tipo, qual é a razão de ser disso, sabe? Não, isso acontece porque no YouTube você tem aquele relacionado... skip, né? Então, eles garantem que no mínimo aqueles 5 segundos você viu alguma coisa do filme. Isso. Mas... Você deu um skip e não perdeu nada, mas... Porque a maioria dos trailers ainda são montados pra ainda tentar contar uma história e tal. E nessa montagenzinha rápida você já tem uma ideia de que você vai ver, então te segura eles ali, te né? entregam 5 segundos de conteúdo. Mas não sei, eu ainda acho, me incomoda um pouco. Mas é porque também é isso. A gente tá falando aqui como pessoas que consomem cinema bastante, a gente vê bastante coisa, a gente acompanha muita coisa. Então essas coisas incomodam. Agora... Cara, eu acho que os trailers, a maioria é feito pra quem não tem a mínima ideia disso. É pra atrair gente que vou no fim de semana ver um filme. Sabe? Que chega no shopping, olhar o trailer que tá passando, o filme que tá passando e escolher um. Acho que é pra esse público, que eu acho que é a grande maioria, sabe? Que não tem ideia de universo, o que é universo. Tá passando um filme de super-herói lá, vou lá ver. Não, e que precisa saber, ser convencido, sabendo que o Hulk vai estar no filme do Thor. Isso, é isso aí. É isso. E assim... existe um universo cinematográfico Marvel, talvez a pessoa já tenha ouvido falar sobre isso, só que pra ela o importante é Thor 3 vai ter o Hulk do lado do Thor, sabe? E que eu acho que a maioria das pessoas, no fim, o trailer é feito pra elas. Por isso que eles estão tão spoiler, e são pessoas que, sei lá, consomem todo tipo de informação o tempo inteiro, que não vão no cinema a esmo, assim, sabe? Sei lá. Aí você tem aí as facilidades. E ao cinema era um evento mesmo, né? Você tem aquele... Você tinha que filtrar um monte de coisa. Qual filme eu vou assistir, que horas, não sei. Hoje em dia você vê o filme online, você vê... A acessibilidade ao consumo do filme tá muito mais... É muito mais fácil hoje eu assistir filmes do que antigamente. E acho que isso se reflete na maneira de fazer o marketing pro filme acontecer, né? Pra levar as pessoas pro cinema. Hype em torno da coisa, né? Exato. Porque sei lá, você tem os canais que discutem os trailers, você tem as pessoas discutindo em fórum, você tem, sei lá, outro dia eu vi os caras fazendo rap eu achei muito maneiro, uma molecada que tá fazendo rap com os personagens, sei lá, o rap do Homem-Aranha, o rap do Homem de Ferro. Legal, até, é muito maneiro, acho que eu tô bem deslocado, na verdade, desse universo, assim, de não consumir a história e consumir eu gosto mesmo dessa coisa de ir pro cinema e sair de lá refletindo sobre alguma coisa. Mas eu agora pensando em outra coisa também que a gente já falou aqui, que é essa tendência de do cinema tá com cara cada vez mais de série, né? Por exemplo, isso que a gente tá falando aqui da Marvel, por exemplo, e que vai acabar rolando com a DC também. Filme tá cada vez mais... Gasta-se cada vez menos tempo produzindo um filme. Então, você vai gravar, sei lá... dinheiro. Você vai gravar, sei lá, um Vingadores 3 em 3 meses. Eu acho que existe uma tendência de acelerar a produção e ter mais filmes entre um e outro, e isso acaba fazendo relacionado a um mesmo tema, a um mesmo universo, e aí acaba limitando um pouco a demanda de oferecer conteúdo para não esquecer, para as pessoas não esquecerem que aquilo ali existe, sabe? Então, a lógica da marca ali, né? Você tem que continuar se relacionando com isso o tempo todo. E aí eu acho que isso pode fazer com que diminua um pouco a quantidade de trailers saindo, sabe? Por exemplo, isso já aconteceu com o episódio 7 pro 8 do Guerra nas Estrelas, existiu o Rogue One, né? E aí, olha só que loucura, eu fiz as contas também. O primeiro trailer do Despertar da Força saiu 1 ano antes do filme sair, pouco mais de 1 ano. O primeiro trailer do episódio 8 saiu
sei lá, acho que foi março ou abril, alguma coisa assim, que foi já faltando 6, 7 meses pro episódio 8 sair. Isso porque entre um e outro teve o Rogue One pra suprir um pouco essa necessidade de ter conteúdo de Guerra nas Estrelas, né? Agora já saiu o trailer do Thor, saiu o trailer do Pantera Negra, que são coisas que vão movendo enquanto a gente não vê nenhum filme novo dessas duas, da Marvel, dos estúdios Marvel, chegando no cinema, né? Mas a tendência é dezembro, depois maio do ano que vem, depois vai sair um monte de coisa da Marvel que eu acho que vai dar um respiro em relação a novos trailers desse universo. Isso sem levar em consideração que não chega pra gente, que a gente tá no Brasil, mas nos Estados Unidos eles têm todo aquele monte de ações comerciais com os filmes que mantém também esse interesse, né? Então eu mostrei pra vocês aquele comercial da Coca-Cola, que é o Hulk enfrentando o Homem-Formiga por uma lata de Coca-Cola ali. Sabe? Isso é uma coisa que também, isso foi no Super Bowl, que é o maior evento lá nos Estados Unidos. Então mantém essa é o que você falou, que eu acho um termo bem interessante, a cultura da antecipação, né? Foi isso que você usou? Eu acho que esse termo é perfeito, assim, porque é o que move, assim, o que move o dinheiro é manter as pessoas interessadas no seu produto, né? E eles fazem isso ganhando dinheiro ainda, porque eles chamam a Coca-Cola para promover a Ford para promover o filme. Então você tem o comercial da Ford pro Guardiões das Galáxias, sabe? Não tem link nenhum, sabe? Mas que podia fazer tudo isso com trailers com menos spoilers, podia. Podia, sem dúvida, sem dúvida. Não, a questão é essa, assim, é desse esgotamento, né? Que chega e você já viu tudo, já sabe tudo que vai acontecer. Porque é isso, quando você mostra uma coisa que estão falando aí que vai ter, tô falando que vai ter, beleza, mas eu não vi ainda, sabe? Tudo bem, mesmo que eu saiba, eu não vi. Mas quando mostra aparecendo e aí você já entende tudo que vai acontecer, cara, é muito frustrante. É muito frustrante. Total. Por exemplo, eu vou falar da minha relação com boato, sabe? Por exemplo, eu não gosto de ler spoilers confirmados sobre Guerra nas Estrelas, sabe? Não li do episódio 7 e não vou ler do episódio 8. Por exemplo, spoilers. Coisas que com certeza vão ser. Mas eu não ligo de ler boatos, sabe? Entendi. Que é tipo o cara que... eu tive acesso a uma fonte do site e tal, que disse que não sei quem que trabalhou no filme falou que isso vai rolar. E tipo... Se isso são boatos, sabe? E a fonte não me parece segura... Tá, eu me divirto com isso, assim. Agora... Se falar assim, vazou o filme, eu não vou ler. Se é um filme que eu não sei o que vai acontecer, veja bem. Tipo, se é a Marvel, se é coisa da DC... Isso me lembra muito... Isso me lembra muito essas revistas de novela, cara. Tipo, a chamada de capa é Ritinha entrega o bebê para Mauro. Lembra que no jornal vinha o episódio... A sinopse não, tudo que vai acontecer. Lembra? No jornal vinha... Semanal, tudo que ia acontecer. É verdade, né? Olha isso. Não tá aí plantado na sociedade desde o começo. Assistir novelas com super-heróis. Verdade, não total. Pois louco, né? Bom, é isso, né? Enfim, na verdade, a gente tá falando então de novelões, né? Que a gente já tem lá o resumo anual de tudo que vai acontecer nos filmes da Marvel, da DC, de Guerra nas Estrelas. Quase diária, né? Só entrar no YouTube aí, procura trailer e você já tem todo o resumo dos filmes que estão estreando na semana. Mas terminamos nessa nota triste, né? que merda de época que estão vivendo, de trailers que não é possível fugir dos spoilers. O meu problema é que essa cultura de antecipação e do vazamento e do trailer e da divulgação é que ela que gera essa insatisfação. Eu acho que ela é muito importante nessa insatisfação que eu sinto em relação a esses filmes que eu tô vendo, sabe? Sim. Porque é isso, não supre a minha vontade de ver algo interessante, sabe? Só no filme, né? De ver o filme como uma obra fechada. Que a gente nunca tem essa obra fechada nos filmes, né? Pois é. É isso aí. Começamos a temporada falando de trailers. Já reclamando, pra variar. E vamos aí, bota nos comentários o que vocês acham dos trailers. Vocês também são frustrados. Se quiser citar trailers
além dos que a gente citou aqui. Sem spoilers. A gente mostra pro Jairo pra ele ficar puto. E isso aí, vamos Não me mandem trailers mais, eu não vou te ver. encher a sua e-mail de trailers. E valeu, até a próxima. Até... Falou. Wow.